Boa noite aí aos nossos irmãos que estão chegando. Se puderem me dar um retorno aí do imagem e som, Edilane, obrigado pelo convite, desde sempre, oportunidade do trabalho. Lorena, boa noite. Renan, seja bem-vindo. Vamos aguardar um pouco para dar início aqui, faltam 2 minutos. Malu Oliveira. São imagens muito boas. Obrigado aí, Lorena, pelo retorno. A gente sempre fica preocupado, né, na imagem não tá boa, o som, tem algum problema na transmissão. Que bom aí que está tudo certo. Dentro de mais um minutinho a gente começa a falar desse tema tão pujante nos dias de hoje, né? Não era assim há um tempo atrás, mas hoje a gente já havia uma sensibilidade maior das pessoas com relação aos animais, apesar de vermos ainda bastante atrocidade, bastante atos de covardia com os bichos, mas a gente já vê uma mudança, né? De uma forma geral, em relação ao que a gente via há alguns anos atrás, né? Sona Vaiande, seja bem-vinda à nossa sala. Espero poder contribuir de alguma forma para a gente entender melhor esse tema. Nós já estamos quase iniciando aí, são 20 horas. Vamos iniciar então no horário previsto. Eu vou ler aqui uma página do livro Todos os Animais Merecem o Céu, de Marcel Benedetti. É um dos livros que eu usei para montar o tema de hoje, tá? Para quem quiser comprar ou ler depois aí, tá bom? E aqui no final do livro, ele termina com uma prece que eu achei bastante legal, assim, uma prece bastante profunda, e eu vou pedir permissão a vocês para lê-la. Louvado seja Deus da natureza, Mãe gloriosa e bela da beleza e com todas as suas criaturas. Pelo irmão Sol, o mais bondoso, o verdadeiro belo, que ilumina criando a pura glória à luz do dia. Louvado seja Deus pelas irmãs estrelas, belas, claras irmãs silenciosas e luminosas suspensas no ar. Pela irmã lua que derrama o luar. Louvado seja pela irmã nuvem, que há de dar-nos a fina chuva que consola. Pelo céu azul e pela tempestade, pelo irmão vento que rebrama e rola. Louvado pela preciosa e bondosa água, irmã útil e bela, que brota humilde e casta e se oferece a todo o que apetece o gosto dela. Louvado seja para a maravilha, pela maravilha que rebrilha no lume o irmão ardente, tão forte que amanhece a noite escura e tão amável que alumia a gente. Louvado seja pelos seus amores, pela irmã Madre Terra e seus primores, que nos ampara e oferta seus produtos, árvores, frutos, ervas, pão e flores. Louvado pelos que passaram por tormentos do mundo doloroso e contentes, sorrindo, perdoaram. Pela alegria dos que trabalham, pela morte serena dos bondosos. Louvado seja Deus, na mãe querida, a natureza que fez bela e forte. Louvado seja Deus pela vida, louvado seja Deus pela morte. Então, iniciando o nosso trabalho, vamos elevar o nosso pensamento a esse Deus maravilhoso, a Jesus, nosso modelo e guia, nosso irmão, que aqui esteve para nos deixar tantos ensinamentos, e que apesar de passarem-se aí mais de 2000 anos, ainda não aprendemos a botar em prática tudo que nos foi ensinado. Que o Senhor, nosso Deus maravilhoso, possa abençoar a cada um dos irmãos aqui presentes nessa live de hoje, aqueles que não puderam estar, os nossos irmãos que se encontram em situações difíceis de saúde, seja por doenças outras, seja pelo Covid, que tanto assola a humanidade nesse momento difícil porque passa o nosso planeta Terra. Mas sabemos, Senhor, que sempre tem o melhor para nós, que sempre quer o melhor para seus filhos, e que sirva esse momento difícil porque estamos passando,
ensinamento profundo para que cada um de nós procure refazer a sua reforma íntima, para que se torne de alguma forma um pouco melhor do que era. Fica conosco hoje e sempre, que assim seja, Senhor. Então, queridos, o tema de hoje, os animais têm alma? É uma pergunta que a gente acaba fazendo aqui, né? Que sempre nos vem, porque o animal, será que tem, será que não tem alma? E eu inicio então com algumas indagações, provavelmente grande parte de nós, né, se não todos nós temos. Quem tem animais em casa? Quem puder aí pode até colocar. Seja bem-vinda Maria Alice Lopes, Lília Santos, Malu Oliveira. Vê se alguém de vocês pode me colocar aí, até pra gente ir trocando uma ideia, para não ficar tão cansativo. Quem tem animais em casa aí? E a gente poderia se indagar a partir disso. Qual o nosso papel na sociedade com relação a esses irmãos que estão aí no nosso convívio? A gente vai falar também outra indagação, comer ou não comer carne, né? Que certo ou errado. Para onde vão os animais depois da morte? Será que vão para a erraticidade ou será que ficam no plano espiritual também como nós, aí trabalhando os nossos erros, os nossos acertos? O que fazer com o nosso planeta em relação a essa convivência dúbia ou tripla que nós temos aí, ou vários animais que nós temos? O que podemos fazer para o bem de um modo geral? Seja bem-vindo aí quem chegou, Malu, Edilane. Edilane só botou aqui que tem a cadelinha, a Lua. Eu aqui, Edilane, tem 5 cachorros, cadelinhas. Aqui em casa não entra macho, né? A gente tem 5 cadelas aqui, tem uma maritaca, tem uma tartaruga, tudo fêmea aqui em casa. As minhas filhas, minha mulher, minhas filhas também. Então tudo aqui é mulher, tudo é feminino, né? Maria Alice Lopes, seja bem-vinda aí também, 2 doguinhos e um gato. E os animais são, em verdade, vocês estão colocando minha maior companhia, talvez não a melhor, mas certamente a maior companhia, né? Os animais, eles têm um dom que nós humanos ainda não conseguimos, devido ao nosso orgulho, ao nosso egoísmo, trabalharmos em nossa vida, que é o orgulho e o egoísmo, né? Então a gente acaba guardando mágoa, rancor das pessoas que convivem conosco, de alguma forma, no meio social, trabalho, família, e os animais não têm isso. São um pouco mais evoluídos que nós, né? Mas talvez porque ainda não tenham raciocínio lógico pleno, não tenham uma inteligência plena como nos foi dada pelo Mestre Jesus. Então eles acabam não tendo esse vício, né, de vivência que nós temos. Thelma Teixeira, seja bem-vinda. E o IBGE, eu começo aqui dizendo que o IBGE em 2013, isso trouxe a revista Veja de 10 de junho de 2015, já trazendo essa matéria em 2013, na revista Veja de 2015, que os brasileiros preferem cães e gatos do que crianças. Em 2013, a revista referia que naquela época existiam 52 milhões de cães e 45 milhões de crianças. Ou seja, já existiam mais animais do que crianças, né? E que em 2020 esse número passaria para 71 milhões de cães e 41 milhões de crianças. Estados Unidos e Europa, que são países do primeiro mundo, já eram assim. O Brasil passou a ser assim. Esses valores que eu passei, esses indicadores, são do Brasil. O Brasil era o segundo país em ter mais animais, tanto cães e gatos, né? O primeiro é os Estados Unidos, o segundo era o Brasil. As pessoas querem animais, mas não por amar os animais. Nós vemos hoje, nessa pandemia que a gente está vivendo, eu pelo menos sinto isso, não sei se vocês também sentem, uma gritante procura por animais. Acho que pela carência afetiva, seja lá pelo motivo que for, as pessoas estão querendo animais para distrair as crianças, ou seja, estão tratando os animais, adquirindo animais como se fossem alguma coisa, e não um ente, um ser que ali está, que vai nos propiciar também um grande crescimento espiritual. Eles querem para atingir o objetivo próximo. E eu temo muito para que, em momento futuro breve, esses animais acabam sendo jogados aí à própria sorte nesse mundo, né? E essas pessoas que querem animais, na verdade, para quem não tem, deveria a primeira coisa a pensar, ou a começar antes de ter um cachorro, por exemplo, adquirir um bichinho de pelúcia.
né? Um cachorrinho de pelúcia, e deixa lá o cachorrinho. Se ele não estragar, não morfar ou qualquer coisa assim, aí pensa no outro animal. Mas tem pessoas que já querem pegar um labrador, por exemplo, um cachorro de grande porte que é bagunceiro, gosta de água, gosta de roer, estragar todas as coisas. Isso acaba, né, como a gente pode brincar, isso é um cachorro, né, hardcore, né? Um cachorro pesado mesmo para fazer bagunça. Então quem conseguir passar por essa etapa do cachorrinho de pelúcia, né, procura depois pegar um cachorrinho pequeno, um pincher, né, depois passa por um poodlezinho, até acostumar a essa vivência com os cachorros. Quem teve cachorro e pegou esses cachorros desde pequenininho, desde filhotinhos, sabe o estrago que eles fazem na casa, em tudo que eles podem, porque lá eles estão brincando. E essa é uma forma de a gente acostumar com o animal e ter amor por esses animais, né? E a gente vê que essa coisa de ter animais hoje, a gente pensa lá um tempo mais antigo, as pessoas migraram, né, do campo, da parte rural para as cidades. Um êxito rural que já acontece já há muitos anos, há muito tempo. Então as pessoas migraram para as cidades e trouxeram com eles os animais. Só que as casas que as pessoas vieram morar na cidade eram umas casas mais amplas, com um terreno maior, então tinham árvores frutíferas, as pessoas criavam até um porquinho lá no fundo, criavam uma galinha, tinha um cachorro, tinha gato, tinha passarinho, tinha as coisas deles que tinham espaço. Mas com o crescimento das cidades, esses terrenos foram encolhendo, na verdade, né? E com esse encolhimento do terreno, os cachorros, os animais domésticos, somente os cachorros, eles saíram do quintal onde viviam, foram para a sala, da sala para o quarto, do quarto para a cama e pronto, passou a tomar conta da casa, da cama mesmo, né? Deixa eu dar só uma paradinha aqui. Alguém me perguntou aqui, Edilane, se tem alguma permissão para entrar na sala. Eu acho que não, mas perguntaram aqui que está querendo entrar na sala e não está conseguindo. Tá bom? Depois você dá uma olhada aí. Tá bom? Então os cachorros eles saíram do terreno, do quintal, aí foram para o quarto, para a sala e acabaram em cima da cama, né? E cachorros e gatos, por conta disso, acabaram não tendo espaço para correr, para brincar. Tem pessoas que querem ter um cachorro de grande porte dentro de um apartamento, fica inviável para se criar um animal dentro de um apartamento, dentro de um local muito fechado. E os cachorros, por conta disso, acabam fazendo o quê? Ficam deitados, dormindo, comendo e bebendo. Isso causa o quê? Engorda, os cachorros ficam gordos, né, pesados, porque não fazem atividades físicas e trazem doenças que os cachorros antigamente raramente tinham, ou pelo menos não se conhecia. A gente vê cachorro com hipertensão, com diabetes, com problemas crônicos aí, né, que por falta de exercício, especificamente por não fazer exercício. Então a gente vê esses animais hoje com problemas de saúde que não tinham, né, em momentos mais passados, né? Quem chegou aqui é Jurema, seja bem-vinda, boa noite a todos. Malu Oliveira, né? Seja bem-vinda também, Malu. Meu nome é Márcio Nascimento, eu sou do grupo Oswaldo Cruz. Ela perguntou aqui, pessoal, qual é o nome do palestrante. E meu nome é Márcio Nascimento, lá do grupo de Fraternidade Espírita Oswaldo Cruz do Morém. Tá bom, Malu? Então, e vamos conversar agora então sobre a questão espiritual dos animais. Até por definição do dicionário Michaelis, a gente tem que animal é um ser vivo, organizado, dotado de sensibilidade e movimento próprio. E alma é o nome que exprime vagamente a causa oculta dos movimentos vitais, princípio, força vital e princípio sensitivo. A gente vê, na verdade, a gente enquanto espírito, a gente sabe que alma, na prática, é o espírito encarnado. Então nós vimos essas definições do dicionário Michaelis para conceituarmos animais e conceituar alma. Mas alma ou espírito? A gente também sabe, como eu já adiantei na questão 23 do Livro dos Espíritos, ele diz que espírito é o princípio inteligente do universo. E na questão 134 ele diz que alma é o espírito encarnado. Então desde a Inquisição Católica, né, que a gente ficava sabendo que se queimavam as bruxas, e essas bruxas na verdade são o quê? São espíritos médiuns, né, que se manifestavam de alguma forma na época. Para todos que assistiram aí o filme de Allan Kardec, viram a dificuldade que foi na época para se definir e explicar, né, essas manifestações espíritas que haviam. Então tudo que era novo, que era difícil de entender, acabava se tratando como bruxismo, né? Ou bruxarias.
E a Inquisição Católica da época, né, eles pugnavam por queimar esse tipo de médium, que eram as bruxas, e em um cesto do lado colocavam um gato preto. O que eu estou falando? Sempre, normalmente, tinha um gato preto do lado, né? E esse ritual veio para o Brasil com os portugueses, por isso se entendia que os escravos, por serem negros, né? Por serem negros não tinham alma, porque as bruxas não tinham alma, eles entendiam que eram qualquer coisa e não tinham alma, deveriam ser queimados, e sempre com elas o gato preto. Então criou-se essa imagem do preto, gato preto, com espíritos que não têm alma, e os negros eram entendidos também como não tinham alma por conta disso, essa criação que foi feita, e assim também se transmudou para os indígenas, que também não eram, apesar de não serem negros, mas também não eram caucasianos, não eram brancos, né? E por não terem alma, os negros, os índios, de um modo geral, poderiam o quê? Ser vendidos, apanharem, serem mortos, porque não se causava dano espiritual a eles, porque já que não tinham alma, não traria nenhum prejuízo para eles, né? E os animais também, da mesma forma, entendidos que não tinham alma. Então, por não terem alma, poderiam ser vendidos, poderiam se bater, poderiam matar e, inclusive, comer esses animais. René Descartes foi um dos grandes responsáveis por esse entendimento na época, porque era um filósofo moderno e era o pai da frase, por exemplo, penso, logo existo. Então, pela racionalidade dele, ele escreveu o livro Discurso do Método, onde entende que os animais são máquinas, sem racionalidade e sem emoções. E ele, por ser muito divulgado na época, com uma expressão filosófica muito grande, passou-se a admitir essa ideia de que os animais são máquinas. E segundo ele, o animal é um corpo de carne e só. Os animais então não tinham alma, era uma máquina de carne para sustentar as pessoas. E isso se dá até hoje. Como se dá até hoje, a gente poderia exclamar? Nós já temos hoje uma ideia diferente, uma filosofia mais contemporânea com relação ao tema. A questão a gente vê na prática, por exemplo, o confinamento de gado. Como eu falei antigamente lá, minha família, por exemplo, é mineira, de origem mineira, a gente tinha os animais lá, o gado no sítio, e lá o gado tinha a mimosa, a malhada, tinha os gados com os nomes, a gente conhecia as vacas e os bois pelo nome. E nos confinamentos de gado, é o boi 1, 2 mil, 10 mil, etc. e tal. Então, os animais são tratados efetivamente mesmo como não tendo alma. Os animais são tratados para o abate. Não se tem consideração por aqueles animais, né? E o Brasil, por exemplo, é o maior produtor de carne bovina, suína e de aves do mundo. Já pensaram, por exemplo, naquele frango que a gente tem congelado lá no freezer? Quantas vezes esse frango já encarnou e desencarnou? Porque o desencarne e o encarne dos animais é quase que imediato. Mas a gente vê aquele frango lá, a gente não faz ideia que aquele frango também teve o abate dele, foi criado para abate, teve o sofrimento daquele animal durante essa criação abate, né? E isso também se dá com o presunto que a gente come. A gente mesmo tendo esses conceitos na cabeça, a gente continua comendo carne, a gente continua comendo presunto. É um esforço que a gente tem que trabalhar, fazer todo dia para ir se melhorando, para ir entendendo que não é necessário a gente viver do sacrifício dos animais. Porque nesse livro mesmo que eu falei aqui, Todos os Animais Merecem o Céu, há relatos do sofrimento dos animais com relação a esse trabalho. Pessoas naturalistas ou até veganos, por exemplo, além de não comerem carne, procuram não comer nem ovos de granja. Por quê? Porque os animais nas granjas têm um grande sofrimento, porque eles ficam 24 horas com luzes acesas para eles poderem não dormir e produzir mais e mais. Então eles procuram comer pelo menos os ovos de casa, porque de casa o animal vai lá, põe o ovinho dele na conformidade da natureza do animal. Não há uma forçação de barra em cima do animal para que ele produza mais. Isso a gente vê frango que se injeta hormônios para crescer mais rápido. Eu lembro que há um tempo atrás esses frangos que a gente chama frango de padaria, aqueles frangos comprados prontos, frango de vitrine, eram frangos grandes, né? Hoje você vê um frango, se não pesa 1 quilo o frango, que já vai para abate direto. Então os frangos demoravam 4, 5 meses para chegar a um peso ideal, hoje com 1 mês já vai para abate direto. E esses animais,
acabam sofrendo muito com isso. Mas hoje, por exemplo, tudo é embalado, né? E se é embalado, nos engana. Porque você vê aquela bandejinha lá, com um produto com S grande na frente lá, que está lá congeladinho, seja de que tipo de frango, de carne que for, você não faz ideia de como aquilo chegou até ali para a gente poder consumir aquele alimento. E isso causa o quê? Menos culpa para a gente em saber que tem pessoas que matam, tem pessoas que comem, e essas pessoas não somos nós. Nesse tempo atrás que eu estava me referindo, por exemplo, a gente quando a tia, a mãe, alguém lá ia pegar um franguinho para fazer no final de semana, para a gente ia lá no terreiro pegar o frango, e a gente ficava triste, a gente pequeno ficava chorando, ou o porquinho que foi criado, a gente todo dia ia lá fazer carinho no porquinho, e aquele animal era abatido, a gente sofria com aquilo, porque tinha um carinho, passou a ter um carinho com aquele animal. Enquanto que você comprando no mercado, você está vendo uma embalagem bonitinha, você não faz ideia. A gente, na verdade, não faz esse link, né? Essa ligação entre o que a gente está comendo e como aquele alimento chegou até ali. Porque não somos nós que criamos o animal, né? E matamos. Porque assim, não dá dó para a gente não fica com aquela tristeza que tinha quando crianças, né? E será que ainda não imaginamos que os animais são máquinas, um alimento de proteína animal? Será que a gente não tem mais essa ideia na cabeça? E com isso a gente conclui, na verdade, que os animais têm alma sim. Na questão 597 do Livro dos Espíritos, por exemplo, Kardec pergunta, já que os animais têm uma inteligência que lhes dá uma certa liberdade de ação, há neles um princípio independente da matéria? E a espiritualidade responde sim, e que sobrevive o corpo. Ou seja, Kardec deixa claro para a gente, os espíritos, na resposta da questão, dizendo que carne, matéria, alma separado. Ele diz que sim, tem algo, né, um princípio independente da matéria que sobrevive ao corpo, ou seja, é o espírito. E aqui continua as outras questões falando sobre isso. Mas o nosso tempo é bem resumido e não vai dar tempo para a gente trabalhar muito isso ainda, né? A Lorena diz aqui que a participação dos assistentes é somente por comentários escritos. Tá, desculpe, não tinha a ver. Malu, seja bem-vinda. Exatamente, eu tento imaginar que os animais que como já nasceram mortos. Se eu ver matar, não como. É isso, Malu, é exatamente esse raciocínio que a gente está desenvolvendo aqui. Então, os animais têm alma sim, ou seja, todos os animais vertebrados ou invertebrados têm alma. Outra coisa que a gente também não faz essa reflexão. E com o estudo que eu fiz desses livros, eu acabei me introduzindo melhor no tema e entendendo melhor que não são só os animais, cachorro, gato, elefante, leão, tigre, girafa que tem alma, não. Golfinhos, macacos, não. Os invertebrados também têm alma. Os animais têm consciência, né? Porque se tem alma, não pode matar, não pode torturar, não pode vender, não pode comer. Não é verdade? Essa é a nossa consciência que a gente tem que ter, né? Se o animal tem alma, a gente já sabe que tem agora, pela resposta do Livro dos Espíritos, né? E a própria ciência já confirmou isso, que tem alma, os animais têm algo a mais do que a matéria física que compõe seu organismo. A gente não pode matar o animal, não pode torturar, não pode vender e também não pode comer. Né? Porque também é um sacrifício para os animais você criar animais para a reprodução. Né? Porque os animais são, a cada cio, a cachorra fica prenha, o animal fica prenha para se vender os animais. Mas é um outro tema também bastante extensivo para a gente trabalhar. Nós temos também que ter a convicção que apesar de a gente comer carne ainda, isso trazer o sofrimento para o animal, a sociedade não está preparada para esses conceitos ainda. Por quê? Porque a evolução não dá saltos. Né? Um dia um casulo se transformará numa borboleta e nós homens e anjos. Todos temos alma, nós e os animais. Não só, como eu disse, os vertebrados, mas também os invertebrados. E eu pergunto para vocês, carrapato tem alma? O que vocês acham? Mosquito da dengue, né, que deixa a gente doente, tem alma? Pulga tem alma? Barata tem alma? Aí vocês vão me dizer, tem alma. Então, a gente pode matar? Se a gente já sabe que tem alma, a gente pode matar barata, pode matar pulga, a gente pode matar carrapato? Como pode se o animal tem alma? Lagartixa pode? Né? São todos animais de uma forma toda e a gente já entendeu pelo Livro dos Espíritos, por tudo que a gente está falando, que eles têm alma. Mas a questão desses animais de um modo geral, né, é um controle de zoonose, porque nós depredamos a natureza, fazemos de tudo que tem
para estragar a natureza, para depredar a natureza, e esses animais acabam migrando mais para o centro urbano. E se a gente não trabalhar esses animais, não trazer remédios e inseticidas e etc e tal, talvez nós nem estaríamos falando hoje sobre o tema, estaríamos todos doentes aí com dengue, etc. Os cachorros, por exemplo, nem conseguiriam viver com os carrapatos que trariam doenças para ele e para os homens. Então, na verdade, há uma necessidade desse controle de zoonoses. A Malu está falando aqui, exatamente, eu tento imaginar que os animais... perdão, já falei. A Malu diz, lagartixa não pode nem pensar. Come os insetos, né, Malu? Agora eu quero fazer uma pergunta para vocês. Espírito é sinônimo de inteligência? O que vocês acham? A gente vê aqui na resposta da questão 24 do Livro dos Espíritos, que é perguntado, o espírito é sinônimo de inteligência? E a espiritualidade responde, a inteligência é um atributo essencial do espírito, mas ambos se confundem no princípio comum, de sorte que para vós são a mesma coisa. Então, espírito é sinônimo de inteligente. Olha que interessante, espírito é sinônimo de inteligência. Então podemos concluir que onde há espírito, há inteligência, naturalmente, né? Daí vem uma outra pergunta. Animais têm inteligência? O que vocês acham? Animais têm inteligência? Quem nos responde isso é Kardec também na questão 593 do Livro dos Espíritos, onde ele diz, podemos dizer que os animais só agem por instinto? E os espíritos respondem, isso ainda é um sistema. É bem verdade que o instinto domina a maioria dos animais, mas não vês que muitos agem com vontade determinada, é que têm inteligência, embora limitada. Ou seja, os animais têm inteligência mesmo, embora elas sejam limitadas, não sejam tanto quanto é a inteligência do homem. E vamos adiante. Na questão 606 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta, de onde tiram os animais o princípio inteligente que constitui a alma de natureza especial de que são dotados? E a espiritualidade responde, do elemento inteligente universal. E aí continua, na questão 606A. A inteligência do homem e dos animais emanam, portanto, de um princípio? E eles respondem, sem dúvida alguma. Mas no homem, a inteligência passou por uma elaboração que a coloca acima da que existe no animal. É o que eu falei um pouquinho antes. O animal tem inteligência, mas nós estamos um pouco acima nesse nível de inteligência comparado com os animais. É isso, Edilane. A gente falou, só faltam falar. E tem alguns que quase falam, né, Edilane? A gente não consegue nem entender quando o cachorro fica falando uma língua dele lá, conversando com a gente. A gente não consegue entender totalmente, mas a gente sabe que de alguma maneira eles falam, né? Então, com isso já podemos fazer algumas conclusões. Significa então que nós homens, nós seres humanos, viemos do mesmo princípio, do mesmo lugar que os animais vêm, do princípio de inteligência, do princípio código universal, do princípio de inteligência. Existem vídeos na internet sobre corvos e macacos que demonstram usar inteligência para alcançar seus objetivos. Vocês podem olhar lá, a pessoa bota o alimento cria um modo de dificuldade e o animal trabalha um raciocínio lógico para poder adquirir aquele alimento. Ele cria um meio para conseguir alcançar aquele alimento. No livro Alvorada do Reino, Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, ele diz que o animal caminha para a condição do homem tanto quanto o homem evolui no encalço do anjo. Os animais querem ser homens e os homens querem ser anjos, né? O nosso processo evolutivo está nesse caminho. A Malu diz aqui que eu acho que estamos abaixo. Se o ser humano fosse 50% dos animais, o mundo seria melhor. Sim, Malu. Nós estamos falando aqui de inteligência de um modo geral. É o que eu falei. Os animais, até por não terem essa inteligência, esse raciocínio lógico pleno, eles acabam não guardando ódio, rancor, mágoa. Por isso que às vezes você briga com o cachorro, xinga ele, ou dá um tapa nele, porque ele fez alguma arte, né? E você vê, logo depois chama, ele vem te fazer carinho. Enquanto nós, seres humanos, a pessoa às vezes olha um pouquinho torto para você, você já não quer mais ter amizade com aquela pessoa. Por quê? Porque não fez o que você achou que era certo. Mas é bem por aí o raciocínio, né? No reino animal, a consciência é afeição de... No mesmo livro, Emmanuel fala, no reino animal, a consciência, a feição de crisálida, movimenta-se em todos os tons do instinto, no rumo da inteligência. No reino nominal, a consciência nascida avança em todos os aspectos da inteligência, objetivando a conquista da razão sublimada pelo discernimento. E no reino angélico, essa mesma consciência, em múltiplas expressões de sabedoria e de amor,
segue vitoriosa para a perfeita santificação, comungando a perfeita felicidade do Pai Celestial. Você vê que no reino animal ele caminha, né? Do reino animal ele caminha na condição para o homem, do homem. No reino animal a consciência ele procura o crescimento intelectual dele. No reino nominal essa consciência melhora para que ele consiga alcançar um reino angelical e lá trabalhar para continuar, né? Então tudo, na verdade, tudo tramita, tudo caminha nesse processo evolutivo a que todos nós estamos fadados, seja do reino animal, seja do reino nominal, porque todos nós, na verdade, já passamos lá, de passagem por todos os reinos, né? Todos nós. Leon Denis já falava que a alma dorme na pedra, sonha na planta, agita-se no animal e acorda no homem. Olha só que filosofia de Leon Denis, né? Então a alma dorme na pedra, sonha na planta, agita-se no animal e acorda no homem. E Emmanuel ainda complementa e transcende no anjo. Todos nós viemos de lá, todos nós temos, enquanto espíritos em evolução, enquanto almas em crescimento espiritual, viemos lá de trás esse conhecimento, desde a pedra, do reino mineral, do reino vegetal, do reino animal e do reino nominal. Esse processo transcendente de evolução que todos nós temos, a gente sente basicamente e de uma maneira mais evidente, por exemplo, no reino vegetal para o reino animal, onde a gente conhece, todos nós conhecemos, obviamente, as plantas carnívoras, né, que elas já estão se adaptando para o reino próximo que elas irão adquirir, que é o reino animal. Dá licença. Com isso, uma pergunta pode vir à nossa mente. E animais têm mediunidade? Vocês acham que animais têm mediunidade? A gente tem aqui, boa noite, Francisco da Silva, João Francisco, seja bem-vindo, meu amigo, boa noite. Obrigado aí pela intenção, né? Muito bom ter você aqui na sala. Voltamos aqui então, animais, ao nosso entender, têm mediunidade? Ele é um médium intermediário, que serve de ponte entre dois mundos, né? Os animais não possuem a tarefa de mediar entre homens e o meio espiritual. Portanto, os animais não possuem mediunidade como nós conhecemos. Eles possuem a percepção do mundo espiritual, podendo ver espíritos, ouvi-los e até mesmo interagir com esses espíritos. Mas isso difere do sentido de médiuns que nós temos, o médium que nós falamos dentro do espiritismo, né? Não confundir aqui vidência com mediunidade no caso dos espíritos. Quem vê espírito é vidente. O animal pode ter vidência, ele pode enxergar o mundo espiritual, né? Mas necessariamente ele não é médium, então ele não tem mediunidade. Ele não vai receber qualquer informação espiritual para transmitir para nós. E na questão 236 do livro dos médiuns agora, ele diz assim: é certo que os espíritos podem tornar-se visíveis e tangíveis aos animais, e muitas vezes o terror súbito que eles detonam, sem que lhes percebais a causa, é determinado pela visão de um ou de muitos espíritos mal intencionados com relação aos indivíduos presentes ou com relação aos donos dos animais. O animal, ele tem essa evidência, né? Perceberam que até os espíritos estão nos dizendo. Sim, os animais percebem o mundo espiritual. Exemplo disso, vemos que eles se assustam, né? A gente está cheio de histórias disso. Por exemplo, mulas que empacam, um animal está andando, para e não quer sair de jeito nenhum. Cachorro começa a latir do nada, fica olhando para cima da escada latindo, fica olhando para a porta, fica olhando para uma parede branca que não tem nem sofá, fica latindo, porque ele está vendo alguma coisa ali, ele tem evidência, tá? Então resta assim que os animais têm evidência, mas eles não são médios. E vamos seguindo. Animais se materializam? O que vocês acham? Animais se materializam? Vocês acham que os animais podem se materializar? Obviamente depois de desencarnado, né? Será que os animais têm essa capacidade de se materializar? Nesse livro, que é muito bom, Todos os Animais Merecem o Céu, de Marcel Benedetti, um dos protagonistas do livro chama-se Guilherme, né, que era noivo de Cláudia. Ele, no momento numa passagem que tem no livro, ele foi visitar um de seus clientes, ele era veterinário, ele foi
Ele foi visitar esse cliente dele para atender os animais, e quando ele voltou, ele sofreu uma emboscada no canavial e duas pessoas foram assaltá-lo com arma, etc. e tal. Ele não tinha o que fazer, botaram uma tábua escondida na estrada de chão de prego, furou os pneus, ele teve que parar. E nisso, de repente, apareceu um animal, né, que atacou os bandidos, mordendo, etc. e tal. Era um cãozinho cego que ele tinha, que ele adotou desde pequeno, que ele achou também no canavial, já cego, com a retina queimada, porque foi abandonado ali. E ele criou esse animalzinho, e esse animalzinho em casa, a mãe dele depois falou com ele, que o animal ficou desesperado, latindo, olhando para o nada e latindo. E ele, na verdade, ele se materializou para ajudar o dono dele. É muito interessante a história. E aqui a gente segue que se animais possuem espírito, eles podem se materializar, ou ao menos tornarem-se visíveis a pessoas ou animais que possam vê-los. Isso pode acontecer por dois motivos principais: pela vontade de espíritos ligados ao vidente, pela vontade do próprio espírito do animal, como esse caso que eu expliquei. O animal, se ele sentiu aquela necessidade, ele percebeu a dificuldade que o dono dele, que estava passando no momento, o risco de vida que ele estava correndo, e ele se materializou, se desdobrou para poder ajudar o dono dele a não sofrer danos materiais e físicos, né? Então, os espíritos que são ligados ao vidente, ou seja, a pessoa que está vendo aquele animal materializado, é que podem fazer essa manipulação usando os fluidos vitais das pessoas vivas. Ou seja, espíritos que querem de alguma maneira fazer esse animal se materializar. Ele usa o fluido da pessoa, geralmente do vidente ou das pessoas que estão no ambiente para fazer essa materialização. É mais raro o animal ter vontade, já que a inteligência dele é limitada para ter essa materialização, mas é possível, como foi explicado no livro, e bastante interessante a forma como isso se deu. E aqui um caso real de materialização, descrito em Salvador, Bahia, no ano de 1993, relatado pelo senhor Giuseppe Aprile. Ele diz: no dia 24 de julho de 1993, ao acordar às 4 horas da manhã no Hospital Santa Isabel, Enfermaria São Luís, quarto 9, leito 9A, ou seja, está bem descrito para quem quiser comprovar, recuperando-me de uma cirurgia na coluna, estava sem o que fazer quando às 5 horas e 15 minutos ouvi um baque na janela do quarto. Pensei ser uma manga, o hospital fica praticamente em meio a várias e frondosas mangueiras. Instintivamente olhei em direção ao barulho e, para minha surpresa, na grade de madeira que fica do lado de fora da janela, estava um pássaro igualzinho ao meu que estava em minha casa, na Travessa Gabriel Soares, número 17. O pássaro demorou ali uns 5 minutos voando em seguida as mangueiras, desaparecendo no ar como fumaça. Quando minha mulher veio me visitar à tarde, disse-me pesarosa que o pássaro estava morto. Ele faleceu justamente no mesmo instante que me apareceu na janela do hospital. Veio visitar-me antes de partir para o além, cumprindo os desígnios superiores do processo de evolução a que todos os seres se acham vinculados, inclusive nós humanos. De emocionar, né? Um relato tão lindo desse, a gente ter sabendo que esse animal nos ama tanto e se esforçou de uma maneira bastante legal para visitar o seu dono antes de partir para o plano espiritual. Então um pássaro pode vir se despedir daquele que cuidou dele a vida inteira, é muito emocionante. E muitos são os casos idênticos por esse mundo afora, né? Um outro questionamento: animais evoluem? O que vocês acham? Você acha que é possível o animal evoluir no seu protocolo de vida aqui no plano material? Segundo o livro dos Médiuns, na questão 236, o cão que, pela sua inteligência superior entre os animais, se tornou o amigo e o comensal do homem, será perfectível por si mesmo, por sua iniciativa pessoal? E a espiritualidade responde: ninguém ousaria afirmá-lo, porquanto o cão não faz progredir o cão. O que dentre eles se mostre mais bem educado sempre o foi pelo seu dono. Ou seja, o animal, de um modo geral, ele não pode, ele não pode conseguir essa evolução sozinho. Bem, está ficando bastante interessante, né? São bastante conceitos, a cabeça da gente acaba ficando um pouco doida. Então quer dizer que o cão não progride por ele mesmo, ele não progride sozinho. Isso faz sentido, porque se não,
João de Barro, por exemplo, ao invés de estar fazendo aquela casinha de barro redondinha, com um buraquinho contra a entrada do sol e do vento para proteger a sua cria, já estaria fazendo uma obra mais bem elaborada, né? Com arquitetura diferente, já que só faz isso a vida toda. Então ele não evolui. O João de Barro nasceu João de Barro, é criado como João de Barro e vai sempre fazer aquela casinha do João de Barro. Não precisa ensinar, ele não precisa entrar em escola, se aperfeiçoar, se aprimorar. Ele já nasce com aquele instinto animal que já lhe foi passado por todas as vezes que o João de Barro reencarnou e desencarnou no plano material. Pois é, os animais evoluem especialmente com a nossa ajuda, né? Com a educação que nós humanos demos para os animais. Essa informação é importantíssima para nós entendermos qual é a nossa responsabilidade nesse meio em que vivemos, né? E qual a nossa responsabilidade perante os animais. Uma outra indagação. Os animais se comunicam? Eles conseguem se comunicar conosco? Animais têm alguma linguagem? E quem nos responde isso aqui expressamente, você vê que muita coisa está no Livro dos Espíritos. E quantos de nós não se ateve a esses detalhes quando li o Livro dos Espíritos, pensando eu aqui que todos nós já o lemos, talvez mais de uma vez, né? Na questão 594, os Espíritos dizem: se vos referis a uma linguagem formada de sílabas e palavras, não. Se pensais no meio de se comunicarem entre si, eles têm linguagem. Dizem uns aos outros muito mais coisas do que imaginais. A linguagem deles, porém, assim como as ideias que possam ter, são limitadas às suas necessidades. Por certo, os passarinhos não cantam somente para nos deixar nossas manhãs mais bonitas, né? Eles estão se comunicando de alguma forma. Existe um vídeo que passou no Globo Repórter, onde o professor César Hades demonstra a educação que deu a um cão, um vira-lata, Sofia, e em um experimento na USP, em São Paulo, treinada desde os 2 meses de idade. Esse animal, ele sabia, através de uma caixa de desenhos e sinais, ela conseguia dizer o que ela queria. Quero comida, quero água, quero para minha casinha dormir, quero passear. Isso independentemente de alguém mandar. Vamos falar agora sobre os animais e o livre-arbítrio. Os animais gozam do livre-arbítrio de seus atos? É um outro questionamento que eu também me fiz aqui durante a análise da matéria. E o Livro dos Espíritos, mais uma vez, nos responde aqui na questão 595. Os animais não são simples máquinas, como supondes. Contudo, sua liberdade de ação é limitada às suas necessidades, não podendo ser comparada à do homem. Por ser muito inferiores ao homem, os animais não têm os mesmos deveres. A liberdade que gozam é restrita aos atos da vida material. Portanto, lógico, todo espírito que Deus criou é livre e possui livre-arbítrio. E não seria diferente com os animais também. Uma outra indagação. Animais são da família? Eu sei que todos nós falamos, né? Animal, meu filho de 4 patas. Não é assim que a gente se refere aos bichinhos queridos que nós temos dentro de casa? Mas o que vocês acham? Cães, gatos, papagaios, jacarés, cobras, porque todo mundo tem um animal que quer, não é só cães e gatos. Gente que cria papagaio, cria jacaré, cria cobra, cria leão, cria tigre e etc. Vocês acham que esses animais são da nossa família mesmo, né? Assim podemos chegar à conclusão que os animais são sim da nossa família. Eles passam a ser da nossa família a partir do momento que nos escolheram como donos, porque eles escolhem, né, os donos que eles precisam para evoluir. E se você tratar mal o animal, não der o conhecimento, a educação, entre aspas, aí, que ele precisa para evoluir, ele, depois de desencarnar, normalmente retornam para você continuar fazendo essa educação. Mas quando ele reencarnar, ele já vai para outro lugar, porque ele não recebeu de você, né, a educação, a orientação que ele precisava para ele continuar o seu processo evolutivo em rumo, né, a se tornar o reino hominal. Então, nossa obrigação é sempre amar e educar os nossos animais. Se adquirir o animal, ame e eduque, como a gente tem que fazer. Não é espanque, eu digo eduque. Né? Porque tem muita gente que quando o animalzinho, ele adquire animal, mas quando o animalzinho fica doente, ao invés de levar no veterinário, pagar o veterinário e tudo, prefere sacrificar. Nesse livro também, há um momento que se faz isso, que a pessoa leva
o cão para o Guilherme, uma cadelinha que já estava mais velha, né? E o médico falou, quero sacrificar. Ele não perguntou se haveria uma forma de cuidar do animal, mas ele diz que queria sacrificar o animal. E o veterinário, examinando o animal, falou, não, ele está só doente, é só tratar e tudo. E ele acabou, falou, não vou fazer isso, porque ele também estava sendo trabalhado pela espiritualidade para mudar os seus conceitos materiais, né? Trabalhar mais com a parte espiritual também. Mas acabou que a pessoa levou num vendedor de remédio lá, numa loja dessa que vende produtos animais, e o dono da loja, mesmo não sendo veterinário, acabou sacrificando a cadelinha, né? Mas a gente trabalha esse raciocínio. Aí o animal fica doente, você não quer gastar, porque veterinário, como qualquer médico, é caro, né? E você tem que tratar. Quando você adquire um animal também, lembra quando eu falei lá atrás, no animal de pelúcia, para você ir se adaptando? Então você adquire um animal, sabe que o animal está ali para brincar com você e tudo, mas também como você vai ficar doente um dia. Aí você ficou doente, você leva para a eutanásia porque é mais barato, né? Não vai ter um custo maior para você. Mas você faria isso com alguém da sua família, com a sua mãe, com um filho seu, com seu pai? O raciocínio que a gente tem que ter é uma pessoa da família, a gente viu isso ali atrás. A gente tem que ter responsabilidade com os atos que a gente pratica, porque responderemos por esses atos também em um momento posterior da nossa vida. Depois que desencarnarmos, os atos que praticamos aqui seremos responsabilizados por eles, lei de causa e efeito. Então, quando nós pegamos um animalzinho, a gente tem que cuidar muito bem dele, né? Como eu disse lá atrás, começa com um bichinho de pelúcia, vê se vai se adaptar. Às vezes até um bichinho de pelúcia vai deixar o bichinho lá mofado, vai estragar, vai ser abandonado numa caixa no canto do armário, né? Então, na verdade, tem o quê? Amar e educar sempre, né? Amar e educar sempre. Perdão, saiu aqui. Só um minuto, caiu aqui. Amar e educar sempre. Nunca abandonar o animal. São conceitos que a gente tem que ter sempre na nossa vida. Pegou o animal, amar e educar o animal. Nunca abandonar esse animal. Cuidar dele quando ficar doente. Vai ficar doente, assim como nós ficamos doentes. Isso tudo que é ser responsável com aquela obrigação que nós assumimos. Ninguém nos obrigou a pegar o animal. Mas já que você pegou o animal, cuide dele como se fosse um ente querido da sua família. Tá? Então, é lógico, a gente também tem que aqui analisar, cuidar do animal, tratar do animal, amar o animal, não abandonar. Mas a gente tem que guardar as proporções para não cometer exageros, né? Muita atenção nisso. Por exemplo, a gente deve se guardar as devidas proporções para não cometer exageros na criação do animal. Temos que tomar cuidado, pois muitas pessoas tratam melhor o seu cão do que o seu filho, do que o marido, etc., do que as pessoas dentro de casa. Frase do tipo, quanto mais conheço as pessoas, mais amo os animais. É um entendimento, uma filosofia equivocada de vida. Porque nós precisamos das pessoas que convivem conosco para evoluirmos. Nós já aprendemos dentro do Espiritismo que não há evolução individual. Todos nós necessitamos do nosso semelhante para evoluir. Ninguém evolui sozinho, não se estagna. Ou seja, se estagna se não conviver com as outras pessoas. Porque os defeitos das outras pessoas e os nossos defeitos que têm que ser trabalhados. Você só consegue ter paciência se a espiritualidade colocar alguém impaciente, alguém intolerante do seu lado, porque você vai ficar nervoso, vai ficar com raiva das coisas que vão acontecer ao seu redor e isso lhe faz trabalhar a paciência. Não há contos de fada, não há varinhas de condão. A evolução acontece dentro das nossas necessidades. Se você está num meio que está lhe comprimindo, lhe agredindo de alguma forma, raciocine e analise o que você precisa mudar para que esse meio seja diferente na sua vida, né? Então é o momento de entender o que está acontecendo. Os animais, por possuir uma inteligência mais limitada, não vão ficar respondendo para você ou falando aquilo que você não quer ouvir, né? A gente prefere o animal por quê? Porque você pode xingar, você dá um tapa no animal, você bota de castigo, você faz o que você quiser, ele não vai retrucar, ele não vai discutir com você. Enquanto as pessoas que convivem no seu meio, se você tomar uma atitude mais ríspida, você pode receber também uma resposta ríspida. Isso vai lhe causar algum constrangimento, alguma coisa que não lhe agrade, algum desagrado, né? Então cabe refletir bem se não estamos dando preferência para o animal, ao invés de dar preferência para um ser humano ou alguém de sua família. Existem já treinamentos, você já deve ter visto na internet, do animal, você finge que está dando um tiro, pá, o animal cai no chão. São todos treinamentos que se dá aos animais, né? E a gente se trabalha também com esses treinamentos ensinando
o gato, ensinando outros animais, o pássaro, a ir lá no vaso sanitário fazer as necessidades dele no vaso. Vocês podem procurar na internet que isso não é chute meu não, isso existe em verdade, né? E esses animais fazem as necessidades no vaso, né? Só não levantam embaixo a tábua, né? Mas não sujam o vaso. Aí tem muita gente aí trocando marido por animais, porque os homens acabam se utilizando do vaso, aí não levanta a tábua, não abaixa a tábua depois, essas coisas, essas briguinhas, essas discussões que existem dentro de casa, dos relacionamentos que nós temos. E aqui vem uma outra pergunta. Animais têm sentimento? O que vocês acham? Animais têm sentimento? Desculpe. Alguém discorda que tenha? Não? Tem um vídeo de um gatinho que tenta animar a companheira que foi atropelada num pátio de um shopping. Não sei se vocês já viram. Procure ver na internet. É bastante interessante. Os animais têm sim. Tem muito sentimento. E para quem quiser ver esse vídeo lá, é só procurar que vai achar. Um outro vídeo interessante é de um macaco que caiu no trilho do trem. Então ele desmaiou lá, o outro macaco fica mexendo, sacudindo ele e acaba enfiando ele dentro de uma poça d'água e ele desperta rápido antes que o outro trem venha. Tem vários vídeos disponíveis na internet que nos demonstram claramente que os animais têm sentimento. Aí inclusive da polícia militar, se eu não me engano, que eles tratam uma pastor de alguma forma, que ela fique triste, que ela fique feliz, que ela fique com raiva, e a fisionomia do animal, eles fotografaram a fisionomia do animal com relação a isso, fica claro esses sentimentos dos animais. E nós que temos animais também dentro de casa, a gente vê quando o animal está triste, quando o animal está ansioso, quando o animal quer alguma coisa, né, que fica latindo e mostrando o caminho que ele quer. A gente tem uma cadelinha aqui que faz muito isso, ela quer fazer xixi, ela fica latindo, chamando a atenção e mostrando o caminho que ela quer, que ela está sem água às vezes, vai lá para botar água, que a água acabou. E o vídeo demonstra toda essa sensibilidade desses animais, deixando claro que os animais têm sentimento. Eles não são simples máquinas, como René Descartes falou, né, ou pedaços de carne ambulante. Temos que entender que nós conseguimos ofendê-los de alguma forma. Ele sente também a nossa fisionomia. Vocês sabiam que os animais, quando a gente está triste, quando a gente está choroso, quando a gente está feliz, ele sente na nossa fisionomia esse jeito dele, esse jeito nosso. E isso também passa para o animal em vibrações, de um modo geral. Eles são sentimentais ao extremo. Você vê que o animal sabe quando a gente está chegando em casa. Quando eu estou chegando na minha casa, o meu carro nem chegou no portão ainda, o animal sabe, ele já late, ele já sabe. Ele tem a gente chamaria de os campos mórficos, né? É a telepatia animal. Ele, né? Quantos carros iguais tem que passam ali e ele não toma essa atitude? Ele sabe que aquele é o carro que eu uso. É bastante interessante. Então, no tratamento dos animais, que inclusive eles podem entrar até em depressão. Como eu disse, animais têm depressão, têm colesterol, têm diabetes, tem tudo hoje. E aí vai uma pergunta interessante. Os animais sofrem? Vocês acham que animais sofrem também? E a resposta que a espiritualidade nos dá é que sim, devido às condições da vida física, mas não precisam espiar, somente aprender. O animal, por não ter raciocínio lógico pleno, ele não precisa espiar. Os atos dele não são penalizados ou cobrados pelo plano maior como são os nossos. Nós temos raciocínio pleno, nós sabemos discernir o que é certo e errado. A mente reflexiva do animal são de 10 minutos, segundo os veterinários, os cientistas explicam. Então ele não guarda se o animal dentro da sua casa estragou seu sofá, roeu o sapato, fez o que fez, quando você chegar em casa ele não tem noção do que ele fez. Porque daqueles 10 minutos já se passaram e para ele aquilo ali era só uma brincadeira. Então, os animais não precisam espiar as coisas erradas que fazem. Eles não têm a necessidade de espiar ou passar por provações. Os animais sofrem devido a condições da vida física. Né? A cadelinha desenvolveu um tumor, ou seu gato desenvolveu um tumor. Isso se deu por fatores físicos, alimentação, algum acidente, alguma coisa assim, mas não espirituais, pois estão na vida física. A Malu colocou aqui, meu marido, antes de entrar no prédio, eles já estão na porta. Exatamente isso, Malu, é essa telepatia animal. João Francisco também colocou aqui que a alma dorme na pedra, sonha no vegetal, agita esse animal e acorda
no homem. Exatamente, João. Eu tinha até passado essa frase do Leon Denis aqui um pouquinho. Não é de ressaltar ainda que os animais, assim que desencarnam, não ficam na erraticidade. Por que não fica na erraticidade? É aquele período em que o espírito, em que passamos para o resgate de nossos erros, aprendendo e passando por momentos menos felizes. Eles não têm que passar por isso porque eles não têm compreensão muito grande da própria vida, né? Eles não têm um raciocínio direto, lógico, pleno, na verdade, né? O reencarne dos animais também é quase automático. Eles desencarnam e já reencarnam. Ficam 2 minutinhos lá, vamos supor, em um tempo bem exíguo, né? E uma questão aqui, para a gente já caminhando já para o encerramento, é uma pergunta que todos nós nos fazemos, né, depois desse estudo e depois de matérias que assistimos. Comer ou não comer carne? Antes que possa haver mais interpretações e indignação diante da visão espírita sobre o tema, eu venho afirmar aqui que o espiritismo não proíbe, né? O espiritismo é uma doutrina que nos deixa o nosso pleno livre-arbítrio decidir o que é melhor para nós. Mesmo sabendo que a gente não deve matar, a gente mata. Mesmo sabendo que a gente não deve trair, a gente trai. Mesmo sabendo que não devemos fazer maldade, nós fazemos maldade. Ou seja, isso é o nosso livre-arbítrio. A gente pode decidir conforme a nossa concepção de certo e errado, na certeza de que não existe verdade absoluta, né? Só existe verdade relativa. Então, se você ainda não conseguiu deixar de comer carne vermelha, isso não fará você menos espírita ou um espírita ruim. Não se sinta triste, há tempo para tudo. E a gente nem pode pensar hoje, imagina se todo mundo parasse de comer carne. Olha o colapso financeiro, econômico que o mundo ficaria hoje. Não é uma coisa gradativa, a gente também quer parar de comer carne, você fala assim, não como mais carne a partir de hoje. Não, você tem que adaptar o seu organismo, procurar um nutricionista, trabalhar isso dentro de você, para devagar, sem constrangimento, sem angústia, sem raiva, que acaba vindo por você próprio. Não adianta você falar assim, eu parei de comer carne, aí você saliva quando vê um bife suculento no prato. Concepção, adaptação, entender que eu quero fazer isso sem sacrifício seu. Então, talvez a pergunta mais sensata seria, o espírita deve refletir sobre a possibilidade de tornar-se vegetariano ou vegano? A resposta, logicamente, sim. O espiritismo muito mais nos instrui sobre essa possibilidade desde a época da codificação. Mas a carne vermelha é o principal alimento que devemos ter muita atenção por diversos motivos, né? Um dos principais está no trecho do livro Todos os Animais Merecem o Céu. Esse livro que eu passei para vocês hoje de Marcel Benedetti. Eu vou ler para vocês aqui uma passagem bastante interessante, bastante preocupante para nós refletirmos muito com relação a essa questão de comer carne, tá? Mas repito aqui não estou induzindo ninguém a fazer nada. Cada um tem seu livre-arbítrio e decida conforme o seu entendimento e a sua necessidade. Então, Anésio pede para observarem a carne já embalada e pergunta: os senhores notam algo de diferente nesta carne em relação ao que acompanharam até o momento? Todos observaram melhor e viram ainda entidades abraçadas aos pedaços de carne e uma nuvem escura ao redor da peça comercial de carne. Então falou: esta energia permanecerá com a carne enquanto existirem células vivas nela. E enquanto não se deteriorar a última célula, aqueles seres permanecerão ali tentando sorver o que puderem. Mesmo após cozida, a carne levará parte desta energia. Em um bife, por exemplo, que poderá ser servido a qualquer pessoa. A pessoa que ingeri-la absorverá parte daquela energia escura, consequente ao que passou o animal antes de sua morte, e algo das entidades que se mantiveram em contato com a peça o tempo todo. Alguém pergunta ao professor Anésio: professor, é por isso que não se recomenda comer carne vermelha antes de algum tratamento espiritual? Ele responde: isso sim, isso mesmo, senhor Marcelo. Não se recomenda comer qualquer carne, mesmo a de frango ou de peixe, antes de qualquer tratamento espiritual. Na verdade, o ideal seria que deixássemos de ingerir carne de modo geral, mas como a maioria de nós ainda sente necessidade desse tipo de energia, então o consumo é aceito fora dos tratamentos que envolvem energias espirituais. Com o tempo, todos teremos aversão a ingerir carne e acabaremos por achar incrível que alguém possa matar para comer. Em relação à carne vermelha, que é a diferença de uma branca
a quantidade de mitocôndrias, isto é, microestruturas encontradas dentro das células musculares da carne de consumo. As mitocôndrias são pequenas fábricas do ponto de vista espiritual de ectoplasma. Isso significa que, ao nos alimentarmos desse tipo de carne, estamos ingerindo ectoplasma impregnado por aquelas energias de sofrimentos pré-agônicos do abatedouro. A partir desse trecho, podemos concluir que o consumo de carne vermelha, do ponto de vista espiritual, pode ser maléfico para a pessoa que vai ingeri-la, pois como a mesma é rica de mitocôndrias, que são usinas de energias de células, o produto muitas das vezes vem carregado de energia densa oriunda da sintonia vibracional que um abatedouro tem e que atrai. Espíritos torturadores, homicidas, assassinos em série e outros. Mas claro que nada deve ser levado ao extremo. Tudo tem que ser balanceado e interpretado sem fanatismo e julgamentos alheios. Então, gente, eu peço até desculpa de estender, mas o tema é, para mim, muito apaixonante. É a segunda vez que eu estou falando sobre ele, falei no Grupo Oswaldo Cruz, estou falando para vocês aqui. Eu agradeço a assistência de todos, agradeço o convite da nossa irmã Edilane, obrigado pela oportunidade de trabalho. Tá? E rogo a esse Pai Celestial que abençoe a cada um de vocês, que nos permita o entendimento de tudo que foi falado e que possamos trabalhar sempre por essa nossa reforma íntima. Bom, fiquem com Deus. Muito obrigado pela presença de vocês. Espero que possamos nos encontrar novamente em breve. Paz e luz a todos.